Pessoal, o Eduardo Bolsonaro simplesmente detonou Alexandre de Moraes ao vivo, né? Então você precisa ver aqui a acusação grave que ele fez sobre a Lei Magnitsky e sobre o futuro do movimento político de Bolsonaro. Então já chega dando aquele like para ajudar na divulgação desse conteúdo, né? E sem mais delongas, vamos ouvir aqui Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Estou recebendo informações ainda do que ocorreu e estou me prestando aqui a dar algumas entrevistas, utilizar a rede social para demonstrar o tamanho do absurdo disso. Porque, inclusive, na decisão do Moraes, ele cita a proximidade com a embaixada americana como motivo para prender o Bolsonaro. Cita também dizendo que o Ramagem, né, deputado federal, se evadiu do Brasil, segundo ele tem acusado, dizendo que isso daí também poderia criar a evasão de Jair Bolsonaro. Ou seja, estão responsabilizando Bolsonaro por ato de terceiro, né? E também estão colocando argumentação esdrúxula. É óbvio que o Jair Bolsonaro não precisa ser preso. Ele é um idoso de 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, com muita frequência, dezenas de vezes nos últimos anos, esteve num hospital, utiliza uma tornozeleira eletrônica inócua, porque ele tem vigilância até com câmeras 24 horas por dia contra a sua residência, inclusive com a possibilidade de policiais adentrarem a sua residência, o que viola a nossa Constituição e nunca foi aplicado anteriormente sequer com os mais perigosos traficantes de drogas e assassinos do Brasil. Então o que o Moraes está fazendo, ele está imprimindo uma tortura psicológica contra o Jair Bolsonaro, porque ele quer terminar o serviço iniciado pelo Adélio Bispo. A intenção de Moraes é, obviamente, assassinar o presidente Jair Bolsonaro, que tem se resistido fortemente, aguardando uma anistia para postular o seu nome à eleição presidencial do ano que vem. Deputado, é o seguinte, eu gostaria de saber se o senhor ficou surpreso com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje e gostaria de saber dessa informação que está um pouco nebulosa. Você tem a informação se o seu pai tentou mexer ali, alterar alguma coisa na tornozeleira eletrônica? Olha, Débora, especificamente não tenho nenhuma informação de bastidor com relação a isso. É claro que eu sempre fico desconfiado, porque isso daí, o que parece, veio da Polícia Federal, né? A mesma Polícia Federal que prende o Daniel Silveira à noite, um deputado federal que manda senhorinhas para a cadeia. Então, eu espero ouvir alguma informação mais fidedigna para me posicionar. No entanto, é claro que é totalmente sem utilidade essa tornozeleira no Jair Bolsonaro. Mais uma vez, um senhor de 71 anos de idade, que já passou diversas cirurgias, a saúde totalmente debilitada, numa prisão domiciliar, cercada por capangas do Alexandre de Moraes 24 horas por dia. Qual é a necessidade que tem de se colocar uma tornozeleira num homem desse? Como é que seria imaginar, olha o quanto ridículo seria imaginar uma fuga do Jair Bolsonaro nessas condições. Então, eu só consigo entender que essa tornozeleira eletrônica é um instrumento de pressão psicológica, uma tortura imprimida contra o Jair Bolsonaro. É porque ficaria muito descarado condenar o Bolsonaro à morte. Então, o Moraes ele sempre tenta utilizar de artifícios para dar ares de legalidade, tal qual ocorreu com o Clesão, né? Anteontem, foram 2 anos de falecimento do Clesão em situação muito semelhante ao de Jair Bolsonaro. Problemas físicos, atestados de saúde, né? E o Moraes simplesmente ignorando tudo isso, passando por cima de tudo isso e colocando, né, os presos em condições fora da humanidade. Então esse é o objetivo do Moraes, porque ele acredita que assim fazendo, ele poderá enterrar o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, ou ele acha que isso daí dará a ele uma condição melhor para tentar negociar uma retirada de lei Magnitsky contra ele e a sua esposa, né, a advogada Vivi Barça de Moraes. E isso daí demonstra a ignorância do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque não é assim que se retira uma lei Magnitsky, né? Ele está desesperado, porque ele está vendo que a implementação da lei Magnitsky vai piorar para o lado dele, e também porque os Estados Unidos não negociam com terroristas. Nesse momento, Diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, dá aquele like no vídeo para ajudar na divulgação. E já sabe, se gostou do vídeo, não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.